Um filme muito jojo, muito jojo. Por quê? Por quê? Né? É uma continuação direta lá, que a parte termina lá com os Teletubbies vindo e aparecendo e atacando todo mundo lá e tal, e matando os zumbizada lá e tal, bababá, né? E aqui só que eles não são Teletubbies, né? Eles são chamados de Jimmys. Jimmys. Né? Tem o Jimmy Crystal, que se você pensar bem, já tem uma correlação com uma espécie de Messias, né? JC, Jesus Cristo, Jimmy Crystal. Mas beleza, daí tem essa parte, essa tendência, esse maluco aí que são vestidos cada um de uma cor, que parece que tem negócio de influência de Teletubbies, blá blá blá, que é muito louco lá, que se chamam de Jimmy, eles têm essa influência meio messiânica aí, né? Esse negócio do Messias, Deus, né? E temos também a figura do Dr. Kepler, se não me engano. Temos o Spike também, o menininho lá, né? Depois que perdeu a mãe e tal, meio perdido, né? E o Spike também tá no rolo aí, tá no bolo. Né? Daí beleza, daí começa lá, esse Teletubbies lá, e vai pra cá, esse Jimmy, esse cara um desses chamar de dedos, blá 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 e tal. Eles são meio violentos demais e tal. E o Spike meio que se envolve com eles, porque no final lá ele acha ele, né? Meio que se envolve, ele se torna um Jimmy. Daí meio que ele fica incógnito, né, nesses Jimmys aí. E beleza, começa aquelas treta toda lá, louca, né? Vários zumbi, correria e tal, né? Mas eles se detestam bem, né? Em termos de contra os zumbis ali. Só que eles são meio sanguinários também, com humano, com zumbi. Eles são meio porra loucos, eles malucos lá. E beleza, né? Daí temos também a história do doutor lá, que ele tá meio perdido, tá tudo meio, sei lá, parecendo meio que um cara desnorteado, né? Assim, lá nesse tempo dos ossos e tal, né? Ele tá lá e tal, e ele fica, né? Tentando fazer experimentos, né? Com os infectados e tal. E tenta fazer experimentos para cá, experimentos para lá, né? Tentando descobrir alguma coisa sobre eles e tal. E daí tem aquele grandão lá, chamado de Sansão, né? E ele começa aos poucos. Eu vou usar a palavra domar, mas não é bem domar, mas tipo de medicar, drogar, sei lá o que eu posso dizer. Mas ele começa aos poucos domar esse Sansão. Sansão primeiramente vem violento por cima dele, pá, ele foge e tal, mas ele começa a dar coisas para ele, tipo medicamentos e coisas, e ele começa a ficar menos agressivo, começa a ficar cada vez mais menos agressivo, cada vez menos agressivo e até se tornando um vínculo de amizade com o doutor. Tipo, ele acaba tendo um vínculo de amizade com o doutor. Esse Sansão, esse grandão lá pelado, né, com os bilogão à mostra lá. Ele acaba se tornando ter um vínculo com o doutor. E aos poucos ele vai até ganhando uma espécie de humanidade. Que chega um momento lá, depois de muita administração desses medicamentos, drogas, sei lá, que ele tá dando para ele, ele começa a balbuciar, tentar balbuciar palavras. Então, tipo, uma espécie de cura para esse apocalipse zumbi aí, né? E beleza. E tudo isso está acontecendo, lá tem os Jimmy e tal, né? Daí os Jimmy lá tem essa figura messiânica no Jimmy Crystal, né? E tal, daí ele chega lá no Dr. Kepler e tal, e tem aquela treta maluca lá e tal entre eles e tal. Daí o Dr. Kepler fala assim: ah, se você é meu filho, então você tem que ser sacrificado igual Jesus Cristo foi, né? Para poder pagar por os pecados e tal, aquela coisa toda, né? Daí os Jimmy falam assim: é verdade, que ele ali tem todo um culto em volta dele, né? E ele mesmo se convence disso, né? Até o cara fica meio desnorteado. Ele já era meio desnorteado, na verdade, né? Meio não, ele já era meio desnorteado. Daí ele se convence e eles vão lá, começam a querer sacrificar ele, vê aquele rolo, aquele bololô todo, que ele quer e não quer, e aquela coisa toda. No final da conta, o Kepler acaba morrendo, a menina lá que queria ajudar o Spike se aparece e tal, eles começam uma treta maluca lá, daí o Spike consegue pegar, crucificar lá e morre todo mundo, aqueles malucos lá, aqueles Teletubbies que eles falam lá, né? Os times lá, morre quase todo mundo, só sobra a menina e sobra o Spike. O Dr. Kepler morre, balbucia umas palavras antes de morrer e tal. O Sansão, né, que é o infectado grandão lá, que tá com um nível já até de consciência, digamos assim, chega lá também e tal, né? Pega o Dr. Kepler, meio que considerando ele como um pai, talvez, né? Alguém da família, ele pega ele, sai lá triste, sai andando com ele, e o Spike e a menina fogem. E foge, pai, foge, e tu pensa, vai acabar aí, né? Fugindo e tal. Mas não.
acaba no momento que ele encontra lá o personagem do primeiro filme, aquele que é o Cillian Murphy lá, né? Já com uma família estabelecida e tal. Eles estão fugindo do infectado, o Spike é menino e tal, eles ajudam eles a se defender do infectado e tal, eles se encontram, dando a entender que talvez tenha um extermínio 5, mas daí vai ser o quê? O primeiro foi 20 anos, 28 dias, né? 28 dias, 28 semanas, 28 anos. Essa parte 1, parte 2, digamos assim. Né? E o outro vai ser o quê? 28 séculos? 28, sei lá. Né? Qual que é vou para a partir de anos? Né? Vai ser o quê? Próximo, né? Não sei. Mas, esquecendo essas formalidades, né? Chegamos aí ao final do filme e vamos ver o que vai acontecer, porque deixarem aberto com um possível lá, por sanção, talvez ganhar consciência, talvez, né, ter uma continuação dos dois personagens se encontrando, Spike lá e o Cillian Murphy, esqueci o nome dele também, né? Então, vamos ver.